Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa noite do dia 15 de outubro de 2020, uma quinta-feira, para realizarmos uma palestra pública. E o estudo da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos estudar na noite de hoje os itens 9 e 10, que tem por título O Argueiro e a Trave no Olho. E quem vai fazer esse estudo para nós é a nossa amiga Denise Fernandes. Então, Denise, nós passamos a palavra para você, que o senhor a fortaleça, que o senhor a intua e que nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos, as reflexões da nossa irmã. Oi, Rose, boa noite. Nós vamos estudar o capítulo 9, versículo, item 9 e 10. Tá? Ok, Rose? Desculpe, é verdade, eu falei o capítulo 10, é o capítulo 9. Eu vou colocar aqui. É porque eu devo estar precisando muito ouvir o capítulo 9. O Argueiro e a Trave do Olho, item 9 e 10. Eu acho que é por isso. Não, então, o que a Denise vai estudar da noite de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Itens 9 e 10. A cólera. Então, quem está precisando ouvir o Argueiro e a Trave no Olho sou eu. Capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Item 9 e 10, a cólera. Então, fique à vontade, a correção já foi feita. Tá, ok. Eu estava aqui já coçando, com a pulga atrás na orelha. O que eu vou fazer agora? Será que é assim? Muda tudo? Eu não sei improvisar, não. Não tenho essa capacidade, não. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o Kardec, na última parte, das bem-aventuranças, né? Depois, no capítulo 10, vai terminando, né? As bem-aventuranças, capítulo 10 bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, depois o 11 é o amar ao próximo. Então, terminando o capítulo 9, no item 9, ele diz assim: a cólera, o orgulho leva a vos crer. Gente, sim, de óculos estou pior do que sim. Mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? É que vos entregais à cólera. Eu vou partilhar aqui com vocês. E qualquer coisa, só falar. Porque eu não consigo ver e mostrar o ecrã com vocês ao mesmo tempo, não. Um pouquinho, porque meu computador é meio lentinho. Já coloquei logo na primeira página. Isso, meu bem. Vamos lá. Qual é o espírito que dá essa
essa comunicação. No 9, é um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E no 10, é Hahnemann. Então, para isso, meu filho, não dá. Vamos ajudar. Ajudar ele aí, dar uma cordinha nele aí. Já está passando, Denise. Pode prosseguir. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre Hahnemann? Houve uma duvidazinha no último estudo, né? Eu acho que Hahnemann é o pai da homeopatia, é esse mesmo. Tá? Ele é o pai da homeopatia. Seu nome todo é Samuel Chrétien Frederic Hahnemann. Nascido na Alemanha, desencarnou em Paris e fez a sua faculdade de medicina na Universidade de Erlangen, na Alemanha, graduando-se médico em 1779. Criou a medicina homeopática após anos de dedicação à observação e estudos sérios sobre as reações medicamentosas no organismo. Dentro dessa sua experiência, ele inicia o seu estudo no Evangelho, dizendo-nos que o homem pensa não poder reformar sua própria natureza. Por isso, ele não teria obrigação de corrigir seus defeitos, dos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que um homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. E Hahnemann foi muito importante porque a gente sabe, né, naquela época, a medicina era daqueles que quem cuidava dos animais arrancava também os dentes das pessoas, né? Vamos dizer assim, inserções no corpo humano eram muito vigorosas. Às vezes a pessoa nem conseguia sobreviver ao próprio tratamento, né? E Hahnemann observa, era um estudioso também, um homem muito inteligente, e ele vê qual era a influência dos vegetais, das plantas na recuperação dos doentes. Então, ele nos coloca, faz todo esse trabalho e nos traz essa medicina que chamamos de alternativa, né? Mas que é a medicina própria, porque é o tratamento menos invasivo, né? E esses efeitos colaterais que os remédios alopáticos fazem nas pessoas, realmente é uma coisa a se pensar, né? Então, quanto mais natural, melhor, né? Então, vamos lá. Falando só um pouquinho, tá? Que tem muito mais coisa. Quem estiver interessado, procura lá, que é muito interessante. A cólera. Primeiro vamos ver o que é a cólera. A cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos, que atinge aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante o que os cercam. Bom, então, além de ser a manifestação de um sentimento, é uma expressão do sentimento, a cólera ainda é um comportamento assim primitivo, né? Que remete o homem ainda
a sua parte, a sua época animal. E agora não cabe mais. E olha que a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo atualmente. Atualmente, a raiva, a cólera, a ira, o ódio andam, parece que mais aparente do que nunca, né? Mais arraigados. Eu não sei se as pessoas estão se expressando mais, achando que é obrigação do outro escutar o que ele tem a dizer, e ele tem porque tem que fazer valer a sua vontade, né? Eu acho que é o aumento do egoísmo, da individualidade dos tempos atuais, que fazem com que essa cólera não esmoreça. Apesar da gente saber, né, da gente ter a certeza, a visão histórica, que antigamente era muito mais animalescas as reações humanas, né, as expressões humanas. Mas hoje em dia não cabe mais, o planeta que a gente está, não cabe mais. Essas expressões de animalidade, de repulsa pelo outro. Olha que Jesus já dizia, já naquele tempo, né? Para não falar, aquele que falar contra seu irmão, não é mesmo? Aquele que fizer raca a algum irmão, alguma outra pessoa, vai ter duras, como vamos dizer, duras penas a cumprir depois, né? Porque é um sentimento que é uma expressão muito ruim, muito negativa, muito grosseira, né? Para fazer com o outro, que a gente não pode mais ser esse homem racional que por qualquer coisa, por qualquer contrariedade, já vai se expressando de forma irracional mesmo, de forma que deixa seus instintos subirem. Não estamos mais nesse mundo. Não estamos mais nessa época. Estamos indo para a época do planeta de regeneração. Então, nós temos que abandonar realmente isso. Tem umas questõezinhas aqui. No livro Consolador de Manga, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Consolador, ele diz na questão 81, como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Como é que a gente vai entender isso, né? Essa expressão de animalidade? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. É quando a necessidade fazia com que ele fosse dessa forma. Hoje em dia a gente não tem mais necessidade disso, né? A energia serena edifica sempre. Construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaios. Então, toda vez que o homem deixa que a cólera tome conta de si, essa sua expressão desse sentimento tão animalizado, que não tem mais lugar para ele, é como se a pessoa despertasse depois de, ele diz, um vinho envenenado. E a alma fica embriagada com o coração amargoso. É um sentimento muito ruim, depois que ele, pela cólera, pela ira, ele faz um ato, né? E depois ele se arrepende, ou contra um outro irmão, ou contra
alguém da sua própria família, que geralmente é onde se expressam, né, com mais força, se deixam levar pelo impulso, pela cólera impulsiva, como a gente vê hoje em dia, né? Tantos problemas de crianças, de mulheres, de homossexuais, dessas expressões de cólera, de pessoas de outra religião. A gente ainda vê isso muito. Mas hoje em dia isso chama muita atenção. Eu acho que o homem está despertando, eu acho não, é o que a gente está vendo, né? O homem está despertando realmente para isso. Tá? Que não há mais lugar para essas coisas. Então, nós vamos às questões sérias. Questões que a gente tem que parar e pensar. Onde encontramos a causa da cólera? Alguém sabe me responder? Onde? Já vimos o que é a cólera. Onde encontramos a causa dela? Nada mais, nada menos do que no orgulho ferido, que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações que obriguem a aceitar-se como ser ainda imperfeito e, portanto, com grave erros a corrigir. Então, o homem se toca que ele é imperfeito, seu orgulho fica ferido, não pode contrariar. Né? Outra questão. De que forma a cólera prejudica aquele que a ela se predispõe? O que acontece primeiramente quando a pessoa deixa a cólera tomar conta? O mal primeiro a quem? O primeiro mal é para ela mesma, né? Alterando-lhe as funções orgânicas, debilitando-lhe a saúde e afastando-lhe os amigos, parentes e auxílios dos bons espíritos. Pessoa que se deixa encolerizar facilmente fica só. Então, ele faz mal contra ele próprio, contra o seu organismo. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio sua primeira vítima. No livro Consolador também, ainda na questão 181, eu pulei, voltei. Eu pulei, peraí, gente. Isso. A 181, aqui ele diz o quê? Que a energia serena sempre edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva nos seus movimentos atrabiliares é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaios. De que forma que a cólera prejudica? Mais uma questão. Além de si próprio, como o homem colérico prejudica os outros? Aí a gente já sabe, prejudica a si mesmo. Né? Dá um amargor, né, após o ato de cólera. Mas ele prejudica só ele, atraindo para si o mal? Como ele atrai para si o mal?
não é só para ele, porque ele prejudica aqueles que convivem com ele. Tanto que ele fica só, né? Os amigos vão, a família, até os espíritos bons. As suas atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhes sofrimento e mal-estar em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-os sentir-se infelizes. Então, além de fazer mal a si mesmo, faz mal aos outros, que as outras pessoas, principalmente os seus familiares, aqueles, seus amigos, aqueles do círculo mais próximo, né? Também ficam infelizes, vendo dessa forma. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer sofrer os entes a quem mais ama? E que pesar moral, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Então, realmente, o homem colérico, né? O homem é um ser humano colérico, que a qualquer coisa se irrita, prejudica a si próprio, prejudica aqueles outros que estão à sua volta. Causando mal-estar, causando infelicidade aos outros. Olha só, a responsabilidade que ele tem, além de causar mal a si próprio, causar mal ao outro, aquele outro com quem ele não se afiniza, com quem ele costuma fazer a grosseria, vamos dizer assim, né? Ser colérico, porque cólera é cólera. Né? A palavra já diz, é com bastante sentimento negativo. A pessoa vai querer mal a ele também. Então, além de ele fazer mal a si próprio, faz mal ao outro, que também emite energias negativas para ele. Olha só. Vai e volta, porque bate lá a ação, a reação. Né? Então, ele é o mais prejudicado, é ele mesmo. Então, nós mesmos somos mais prejudicados. Como defender, próxima questão, como defender os valores que julgamos corretos sem nos encolerizar? Porque às vezes, muitas das vezes, ontem mesmo Rosângela estava falando sobre isso no Evangelho do Lar, e ontem a gente falou sobre essa coisa da falta de paciência, né? A cólera é o orgulho ferido, né? Então você acha que você tem razão naquilo que você pensa. Você acha que o seu valor é correto. Muitas vezes, atualmente, a gente, nas redes sociais, as questões, falando sobre os assuntos diversos, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer que a sua opinião seja a verdadeira, todo mundo quer defender os seus valores, né? Então, como é que a gente pode defender os nossos valores que a gente julga ser correto, sem ficar encolerizado, sem ficar com raiva, sem ficar irado, sem ficar impaciente? Agindo de conformidade com esses valores, não é mesmo? Respeitando os outros na sua forma de pensar, sem perder a confiança em Deus e em sua sabedoria. Então, como é que a gente vai defender o nosso valor? Haja de acordo com os seus valores. E deixa o outro agir de acordo com os valores dele. Né? Temos que respeitar o próximo. Outra questão. Aí já vem do item 10. É o organismo que determina o nosso proceder? Porque muitas vezes você acha que está na razão, você acha que a sua opinião é a correta, mas você
Não, eu sou assim mesmo, eu sou assim, impulsivo. Né? Eu sou impulsiva. Eu não sou colérica, eu sou impulsiva. Então, naquilo que eu acredito, eu vou até o fim. Né? Eu sou assim. Será que você é assim mesmo? Quem foi que criou você? Dizendo o quê? Se você é assim, colérico, é porque Deus te fez assim, né? Te criou assim. Então, quem está errado é Deus. Criou o ser imperfeito. Não é mesmo? Então, vamos ver o que o Evangelho nos diz. Não é o organismo que determina o nosso proceder. Quem age e determina o proceder é o espírito e não o corpo. Este, constituindo instrumento daquele, poderá dificultar a ação do espírito no bem, mas jamais, porém, impedi-la. O corpo não dá a cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá a outros vícios. Né? Muitos assim pensam, por ignorarem que reside no espírito a origem de todas as nossas manifestações e ações. Ignoram, então põe a culpa no corpo. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, não é mesmo? Próxima questão. O que podemos concluir com referência à origem dos nossos acessos de cólera? Olha essa menininha, ai, achei linda essa. Olha a cara dela. Arrancando os cabelos. Hein? E podemos concluir. Nós concluímos que esses acessos partem de nosso espírito. E é a este que devemos dirigir os esforços no sentido de combatê-la. Esforços esses que, portanto, dependem da nossa iniciativa. A gente estava conversando isso no Evangelho por Sobral, né? A gente tem que começar a se modificar. Então, quem tem que começar? Somos nós mesmos. E enquanto não incomodar... Então, de que forma nós podemos dominar a cólera? De que forma? Através da nossa vontade. Através da nossa vontade, podemos transformar as energias que emitimos, de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos no estudo anterior, paciência e resignação perante as provações da vida. E continua Emmanuel no Consolador. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. A energia serena, a calma, a tranquilidade, a harmonia, né? No item 10, Hahnemann nos fala assim: sem contradita, há temperamentos que se prestam mais do que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creais que aí esteja a causa primeira da cólera. E estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico.
E que um espírito violento num corpo linfático, por isso, não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. Então, se o espírito se o espírito é pacífico, mesmo num corpo bilioso, ele vai ser pacífico sempre. E um espírito colérico, né? Encolerizado, num corpo linfático, não vai deixar ele ficar brando. Ele vai ter violência ainda, né? Mas para secundar a violência dele, a cólera será concentrada. O corpo não dá mais a cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. A gente já leu isso. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem, que é disforme, né? Não pode se tornar perfeito. Ele tem um defeito físico, ele não vai poder se tornar perfeito. Porque o espírito nada tem a ver com isso. Mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. Então, é pela vontade firme. Aí, Hahnemann pergunta para a gente: a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Então, nós temos que usar a vontade para dominar a nossa cólera. Agora, onde buscarmos a força necessária para dominar essa cólera? Alguém tem alguma ideia? Onde buscarmos? No Evangelho de Jesus. Sempre. Quando precisarmos buscar força necessária para vencer alguma dificuldade espiritual, dificuldade íntima. Não estou falando de dificuldade material, né? Porque a gente estudou há pouco tempo que até os pássaros vivem na natureza, até os livros sobrevivem na natureza. E não é nós, os filhos do nosso Pai querido, que ele vai deixar desamparado, né? Então, a gente tem que buscar a força necessária para nos vencer, né? Vencer as nossas dificuldades, vencer a cólera, porque quem é que não tem? Ninguém hoje em dia pode dizer que não, eu sou pacífico. Não é. Não é, porque bastou uma pequena contrariedade, tropeção. Bastou um tropeção, já reage de uma forma, né? Bem colérica, né? Alguns usam as palavras não muito boas de se ouvir. Outros, mesmo que não falem palavrões, e se expressam de alguma forma. Então, você sai de carro, o cara te corta, né? Esse é um exemplo que todo mundo dá, né? Você reage na hora. Né? Haroldo Dutra Dias fala da vontade que ele ficou de agredir verbalmente
o cara que cortou, e o filho dele é que segurou a onda dele, fazendo uma pergunta crucial no momento, né? Tá nervoso, pai? Tá querendo xingar ele, né? Então, todos nós temos esse momento, assim, de que a gente deixa esse homem colérico tomar conta, né? Mas não podemos. Nós temos que realmente buscar a força em Jesus, a força no Evangelho vivo, porque ele é o nosso mestre, ele é a nossa força, né? Ele é o nosso exemplo. Então, como Jesus agiria? A gente tem que se colocar, se perguntar assim. Como é que ele agia, né? Ao ser espizinhado, ser criticado, ao ser questionado sobre muitas coisas. Como ele agia? Ele agia colérico? Claro que não. Então, vamos buscar nos inspirar, nos ligarmos a ele toda vez que a oportunidade de fazer o que não devemos, de nos encolerizar, apareça na nossa frente, né? A gente tem que aproveitar as boas oportunidades, né, que temos para fazer o bem, e aproveitar as boas oportunidades que temos para não fazermos o mal, para não praticarmos o mal. Porque a cólera é algo assim como se fosse você fica diferente mentalmente, você não consegue raciocinar e a cólera acaba fazendo com que o ato, o acontecimento tome um vulto e você mais tarde vai se arrepender demais. Aí vai ter que trabalhar muito, muito, muito para refazer, porque a dor é muito amarga, né? O arrependimento, até você conseguir vencer, né? Refazer tudo aquilo, aquele ser que você magoou, você feriu. Então, nós temos mesmo que pensar, buscar a força no Cristo. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que nós estudamos no nosso lar, no capítulo 4, no capítulo médico espiritual, de título médico espiritual. Quando o André, o médico, chega, né, junto a Clarencio, e chega e diz para ele que é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, lembram? Então, ele fica, não creio que haja engano, fico todo melindrado, né? Eu sofri 2 operações graves e tal. Aí o médico esclarece a ele assim, olha, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, disse. A oclusão derivava de elementos cancerosos e, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, ele fica sabendo que sua cólera trouxe um prejuízo muito grande que o levou a um suicídio indireto. Então, procuremos buscar forças
na nossa fonte. Né? Emmanuel também tem no Livro da Esperança a psicografia de Francisco Cândido Xavier, um capítulo, e não marquei. Um capítulo, depois eu falo para vocês também. Ele fala sobre a cólera. E terminando, para não ficar... Hahnemann nos diz assim: compenetrai-vos, no finalzinho do item 10, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ele nos deu essa comunicação em Paris em 1863. Então, se o homem se conserva vicioso, é porque ele quer permanecer vicioso, porque a vontade, né, mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda, se o tamanho de um grãozinho de mostarda a vontade faz, ela montanha, né? Esse vício nosso, né, de ser colérico, a gente também consegue vencer, procurando buscar a nossa força no Evangelho vivo, nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu voltar aqui com a câmera. Opa, voltamos. Obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu sair do ecrã total. Aí. E não partilhei de novo. Não, tá bom, tá ok. Tá certo. Sei lá. Isso. Tem um problema aqui entre a cadeira e a mídia. Bem, nós agradecemos a nossa irmã Denise pelo estudo. Tá aqui, tá escrito aqui. Deixa eu pegar minha cola. Tá aqui, ó. Livro da Esperança. Fotografia de... Legal, né? Eu tô ótima. Nem escrevi o nome do capítulo. Me perdoem. Daqui a pouco eu passo lá no grupo e coloco, tá? Nós agradecemos a nossa irmã Denise pelo estudo, esse tema realmente é muito importante, que é um tema que afeta a todos nós, né? Então, que a gente possa... É sempre bom ouvir isso, e várias vezes. Agora, para encerrarmos nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito fazer a nossa prece de encerramento. Ah, não pode, né? Então, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, por favor, faz a nossa prece de encerramento. Então, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, de amor por nós todos, muito gratos por essa noite de estudos, que possamos ser envolvidos nessas energias de paz, de luz, de serenidade, de equilíbrio que nos falta, cujo estudo hoje foi muito pertinente nessa questão do nosso descontrole, do nosso desequilíbrio, que possamos contar com Jesus, como o estudo nos fala, possamos contar com esses amigos espirituais, esses mentores, que tanto nos ajudam, que tanto nos dão cola, nos dão dicas de como lidar com esses desequilíbrios que fazem parte da nossa existência aqui nesse planeta, que possamos ser muito gratos e pedimos a esses mentores das casas espíritas, pedimos a permissão para encerrarmos a noite de estudos de hoje com muita gratidão em nossos corações, que possamos levar para a nossa caminhada essas
essas lições tão importantes para nós todos. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a nossa amiga Denise, que foi muito feliz no estudo de hoje, que nos trouxe tantos elementos para repensarmos a nossa vida, a nossa caminhada, com firmeza, com atitude correta, que ela seja envolvida, que ela seja amparada pela equipe espiritual, que ela possa sempre trazer para nós fruto dos seus estudos, do seu esforço, das suas pesquisas. Que Jesus abençoe a todos nós e damos por encerrado a noite de hoje de estudos. Graças a Deus.